Oi, gente! Tudo bom contigo? Tudo em paz? Tudo certinho? Hoje é terça-feira. Se é terça-feira, é dia de quê? Lançar vídeo na área da catalogação. Então, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula 2, que foi sobre o código ACR2. Você sabe o que significa esse código? Não? Não te preocupa. Depois da vinheta, ficarás sabendo. Eu sou a professora Ani e você está no canal Bíblia Responde. Sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, assim como compartilhar esse vídeo para seus colegas, uma vez que o assunto de catalogação é tão escasso. Então, se nós estamos aqui dando essa oportunidade para você, compartilhe, faça com que ele chegue também a maior número de pessoas possível. Assim, não só você, mas também os seus colegas irão se beneficiar com esse nosso material. A nossa aula de hoje é a aula 3 do assunto da playlist de catalogação. Assim sendo, se você ainda não assistiu a aula 1, que foi o aspecto introdutório, a aula 2, que foi justamente os pontos de acesso deste código ACR2, eu te convido para dar uma paradinha, correr lá, aproveita que está aqui em cima a sugestão, assiste e depois vem para cá. Assim você não vai se sentir perdido. Tudo ok? Tudo certinho? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar alguns elementos que são importantes e que fazem parte do processo de catalogação e aparecem na nossa ficha catalográfica, não é? Ou na ficha catalográfica, se for ainda o teu catálogo no sentido manual, e ela não vai aparecer tão claramente se for no MARC 21, se já for o teu catálogo automatizado. Mas como nós estamos no ACR2, nós estamos partindo do princípio de que nós estamos ainda no catálogo manual. Assim, a gente quando passar para a playlist do MARC 21 e consequentemente para do RDA, a gente vai conseguir com mais clareza entender o que significa cada ponto daquela planilha e onde eu vou colocar cada ponto de acesso. Joinha? Então, o primeiro aspecto que é importante nós estudarmos é a questão da pontuação. O nosso ACR2, ele é formado por um monte de sistema de pontuação. E cada um deles tem uma necessidade e uma finalidade específica. Então, vamos começar pela nossa primeira, que é a barra inclinada. Usa-se a simbologia barra inclinada quando você está querendo se referir à responsabilidade. Então, quem é a responsabilidade? É a nossa autoria, ok? Então, nós temos o nosso autor, que é a pessoa que faz a obra, pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Nós também podemos colocar dentro da responsabilidade as pessoas que fazem parte da obra, mas não são autores. São os colaboradores, organizadores, tradutores, editores, ok? Eles também fazem parte e, se você quiser, colocar no campo da responsabilidade, que na aula passada nós vimos que ele faz parte da área 1, que é a parte do título e responsabilidade, ok? Ponto, espaço, travessão. Essa pontuação, ela é destinada para indicar mudança de campo, mudança de ponto de acesso. Então, nós temos, saindo do título e responsabilidade, eu já vou para o campo da edição. O que separa o campo da área 1 para o campo da área 2 é justamente o ponto, espaço, travessão, espaço. E assim sucessivamente. Da edição para a imprenta, ponto, espaço, travessão,
espaço, ok? Então, o ponto, espaço, travessão é para indicar a mudança de área, tá? De campo. O uso dos parênteses, eles são utilizados em várias partes. Então, se eu estou lá na descrição física, ela vai estar lá na área 6, que é da área da série. Então, toda vez que eu vou colocar o nome e o número da série, eu sempre vou colocar após o material adicional, ponto, espaço, travessão, espaço, abre parênteses, nome da série, fecham os parênteses. Então, ele serve para indicação da série, ele serve para indicação de omissão de alguma informação que eu também quero utilizar dentro da minha ficha, então simboliza também omissão, ok? Os colchetes. Os colchetes são utilizados para informação extra. É uma informação que não está na folha de rosto e nem no verso da folha de rosto, uma vez que todo o processo técnico ele se baseia na folha de rosto e no seu verso, nunca na capa, uma vez que a capa é só proteção. Então, as informações reais estarão na folha de rosto e no verso da folha de rosto. Se porventura, lá, como eu fiz na aula passada, eu tenho um local, apareceu lá na folha de rosto que a obra foi feita em São Paulo no ano de 2015, mas não citou em nenhum momento o nome da editora. Então, nós não podemos, na área da imprenta, pular os dados. A área da imprenta é formada pelo local, 2 pontos, nome da editora, vírgula e a data de publicação, ou da edição ou da distribuidora, ok? Se não achar editora, pode ser distribuidora. Se houver as duas, faz a preferência pela editora. Então, vamos dizer que eu não tenho o nome da editora. Então, nós temos lá São Paulo, 2 pontos, abre colchete, S.N. fecham os colchetes, vírgula 2015. O que esse S.N. dentro do colchete significa? Sem nome, ok? Então, o meu colchete é para indicar informação extra. Se ele estiver lá na área do título, lá na área 1, entre o título e o subtítulo, o título e título equivalente, se ele estiver na área 1, os colchetes eles vão servir para apresentar o DGM, que é a designação geral do material. Então, se porventura tu estás fazendo o processo técnico de um mapa, lá você vai colocar o título do mapa, entre colchete, material cartográfico, fecha o colchete. Então, é o meu DGM, ok? Então, ele pega também para colocar o DGM, para colocar os termos em latim, como, por exemplo, se o título da obra ele veio com a palavra viagem, com N, eu não posso corrigir essa palavra. Então, eu vou colocar viagem com N, errado, do mesmo jeitinho que está lá na minha ficha catalogada, na minha folha de rosto. Seguido da palavra errada, você vai abrir o colchete e vai colocar a palavra SIC, que significa conforme estava escrito. Fecham os colchetes, ok? Então, é para isso que nós usamos os colchetes. Assim como o etial, na área da responsabilidade. Eu tenho o primeiro autor e quero excluir os outros 3 ou os outros 2. Então, eu só coloco o primeiro autor, reticências, abre colchete, etial, fecha colchete. Ok? Belezinha? Então, esses são os colchetes. As nossas reticências.
Lá na área da responsabilidade, ela é utilizada para, quando a gente usa o primeiro autor, reticência, abre colchete, etial, fecha colchete. Então, para dizer a reticência que nós temos outros autores que foram suprimidos e, uma vez suprimidos, eles não vão aparecer na minha pista, que é a minha entrada secundária. Logo, eu não tenho como fazer a busca pelo segundo ou terceiro autor, porque eles não vão aparecer, ok? Então, por isso que se você estiver pensando no usuário, você não vai fazer essa omissão dos autores. Você vai colocar, uma vez que o teu usuário pode conhecer a obra pelo autor 1, mas o outro usuário é pelo autor 2 e o outro é pelo autor 3. Então, você tem que sempre ter o processo de empatia, no sentido de pensar se você fosse o teu usuário, como é que você buscaria essa obra, ok? Tá? Outra coisa que a reticência também usa é na parte do título. Mas se você usa lá no título, vai estar era uma vez reticências, não está dizendo que eu estou suprimindo o meu título. Não. Eu estou dizendo que lá na folha de rosto aparece como título era uma vez reticências. Então, lá na folha de rosto tem era uma vez 3 pontinhos. Então, aqui eu coloco era uma vez 3 pontinhos. Ok? E se porventura o título é grande, o ACR2 ele permite eu suprimir, já para não ficar uma coisa muito grande e ficar com desdobramento de fichas. Uma vez que pensando na ficha antiga, catálogo manual, que a minha ficha era 7,5 por 12,5, então eu tinha que ser o mais sucinto possível na minha ficha. Então, ele trouxe o travessão como forma de indicação que você está suprimindo o texto. Então, você vai colocar a Guerra do Paraguai, travessão, espaço, barra, o nome do autor. Então, eu estou expressando para você, para o meu usuário, que esse título ele não é só a Guerra do Paraguai, tem mais coisa e eu suprimi, ok? Tá? Então tem essa diferença entre as reticências e o travessão dentro do nosso título, tá? Continuando as nossas pontuações, nós temos o sinal de igual. O sinal de igual é utilizado na área 1, que é a área do título. Ele, como é igual, significa equivalência. Logo, o sinal de igual é utilizado para título equivalente. O que são os títulos equivalentes? Daqui a pouco a gente vai saber lá, mas deixa eu adiantar um pouquinho. É título em outro idioma. Então, eu tenho um título na língua portuguesa, um título na língua espanhola, um título na língua inglesa. Então, eu tenho... Isso acontece muito em filme. Então, eu tenho um DVD e nesse DVD ele aparece os títulos nesses 3 idiomas. E eu vou colocar os 3 títulos, ok? E como eles estão no mesmo patamar de igualdade, a gente vai utilizar o sinal de igual. Então, igual para título equivalente. 2 pontos. Os 2 pontos nós usamos lá na área 1. Eu vou usar para separar o título do subtítulo, ok? Lá na minha imprenta, eu vou separar a minha cidade da minha editora, tá? Na minha descrição física, eu vou separar o total de página ou de folha das informações adicionais. O que são as informações adicionais? Se ele é ilustrado, se ele é colorido, se ele é preto e branco, se ele é sonoro, se ele tem quantos rotação por minuto e assim vai embora. Tá? Então, os 2 pontos é para fazer essas separações. E o ponto e vírgula? Lá na área da responsabilidade,
O ponto e vírgula, ele é utilizado para separar categorias diferentes. Então, eu tenho uma obra que tem o autor e tem o tradutor. São categorias diferentes. Então, a gente vai entrar a entrada principal pelo autor da obra, não é? Aí a gente coloca o título da obra. Como tem tradução, eu já sei que vai ter um título em um outro idioma, então já vai ter o título equivalente. Quando a gente colocar a barra, eu vou repetir o nome do autor e vou deixar só o nome do autor. Então eu já sei que ele é autoria. Espaço, ponto e vírgula, tradução, 2 pontos, Tiago. Organização, edição. Então, o ponto e vírgula lá na área da responsabilidade é para separar o autor da obra propriamente dito dos seus colaboradores, que pode ser organizador, tradutor, editor, distribuidor e todos os que você, por opção, vai querer colocar lá na área 1, que é no campo da responsabilidade, ok? Quando a gente chega lá na descrição física, nós usamos em 2 momentos o ponto e vírgula. O primeiro momento é na hora que vai indicar o tamanho da tua obra. Então, se a monografia, como a gente fez na aula passada, é somente a altura. Então, antes da altura, eu tenho ponto e vírgula. Vamos dizer, ponto e vírgula, 12 centímetros. Então, se eu sei que eu tenho esse número antes do ponto e vírgula, eu já sei que é o tamanho da obra. Se é um mapa, altura vezes largura, sempre antes do ponto e vírgula. Continuando a nossa descrição física, tem a área 6, que é a da série. O nome da série e o número da série também são separados por ponto e vírgula. Ok? Tá? Sinal de interrogação. É quando a gente tem dúvida da informação que eu quero colocar. Eu acho que a editora Vozes, ela fica em Petrópolis. Então, quando chegar na área da imprenta, eu vou colocar ponto, espaço, travessão, espaço, abre colchetes, Petrópolis, interrogação, fecha colchetes, 2 pontos, Vozes. Então, eu estou dizendo que eu acho que a editora fica na cidade de Petrópolis. Eu posso fazer assim, como eu posso colocar, abre colchetes, S.L. fecha colchetes, que é sem local. Não consegui localizar onde fica a editora Vozes. Tá? Assim como na data. Nós podemos também colocar, eu sei que aquela obra foi feita na década de 80. Então, eu vou colocar 198, interrogação, fecha parênteses. Então, eu estou dizendo que foi na década de 80. Eu só sei que foi em 1900, eu não sei qual é a década. Então, eu posso colocar 19, interrogação, interrogação, fecha os meus parênteses. Ou então, se você achar feio, você pode abrir colchete e bota S.D. que é sem data. Fecha o colchete, ok? Então, a interrogação é justamente para demonstrar incerteza naquela informação que você atribuiu na ficha. O sinal de mais. O sinal de mais, ele é utilizado lá na descrição física. Ele, após você colocar o tamanho da tua obra, se porventura esta monografia, ele vem com um CD de instalação. Então, esse CD, ele é uma informação adicional desta obra que está sendo catalogada. Então, a gente vai fazer todo o processo, tantas páginas, 2 pontos, se é ilustrado, se é colorido,
ponto e vírgula, 28 centímetros, dá o espaço, sinalzinho de mais e vou me reportar ao que ele traz com ele. Um CD1. Abre o parênteses, vai colocar polegadas, então 5 polegadas do meu CD. Ele acompanha um folheto explicativo, então mais um guia ou um folheto. Já que é folheto, abre parênteses, quantas páginas ou quantas folhas, 2 pontos, se é ilustrada, se é preta e branca, ponto e vírgula, qual o tamanho desse meu guia, fecham os parênteses. Então, o sinal de mais, ele é utilizado lá na minha descrição física para indicar material adicional, ok? E o sinal de multiplicação? Ele é utilizado, sobretudo, no tamanho, para indicação do tamanho da minha obra. Quando eu tenho uma monografia, que é o nome correto de livro, então, quando eu tenho uma monografia ou um recurso contínuo, que é o nome correto da revista e do periódico, nós só temos altura. Mas se eu estou fazendo o processo técnico de um mapa, eu vou ter a altura e a minha largura. Então, quando chega na hora do ponto e vírgula, eu vou colocar a altura vezes a largura, metros ou centímetros. Se eu estou fazendo o processo técnico de uma escultura, ela vai ter altura, largura e espessura. Então, altura vezes largura vezes espessura, ok? Então, o sinal de multiplicação é utilizado lá na minha descrição física, especificamente na parte do tamanho do meu documento. E nós temos esses últimos 3 sinais de pontuação, deixei por último porque eles têm uma exceçãozinha. Então, tem o hífen, tem a vírgula e tem o ponto. Vocês viram que até agora, tudo eu estou colocando ponto, espaço, travessão, espaço. Título, espaço, 2 pontos, espaço, subtítulo. Título, espaço, barra inclinada, espaço, responsabilidade. Então, todas as pontuações que nós falamos até agora, obrigatoriamente, eu sou obrigada a fornecer o espaço entre o campo e a pontuação. O hífen, eu não faço essa separação. Por exemplo, quando a gente usa o hífen para períodos, quando é cabeçalho de assunto ou cabeçalho principal, vamos começar pelo cabeçalho principal. Vamos colocar pela minha autoria. Então, se a obra foi feita por mim, nós vamos colocar Terra, vírgula, Guilhermina de Melo, vírgula. Você viu que eu não estou colocando espaço, não estou colocando terra, espaço, vírgula. Eu estou colocando terra, vírgula. Então já está coladinho com o nome. Guilhermina de Melo, vírgula, coladinho com o nome. 1973, hífen, coladinho com o número. Dá um espaço e o ponto. Por que ficou o espaço? Porque essa autora ainda não faleceu. Se eu tenho um autor que já faleceu, coloca-se o ano de nascimento, hífen e o ano de falecimento. Percebam que quando a gente vai, depois que eu fiz a edição, eu coloquei colado, ponto, espaço, travessão. Então, o ponto também não tem o espaço. Ele usa a vírgula e o ponto como na nossa língua vernácula mesmo, coladinho com a palavra que a gente está fazendo,
ok? Assim como o nosso hífen. Então, isso é para você anotar. O hífen, o ponto e a vírgula são pontuações que têm essa exceção. Eles não podem ter o espaço, assim como as outras pontuações que nós trabalhamos até agora. Joinha? Vamos passar para a língua e o alfabeto. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que nós vamos fazer o processo técnico não só de obra da língua portuguesa. Já que eu estou no Brasil, então minha língua vernácula é a língua portuguesa. Eu vou poder pegar uma obra que está toda em inglês, por exemplo. Então, quando nós tivermos uma obra toda em inglês, obrigatoriamente, título, responsabilidade, edição e a imprenta, que é o local, a editora, nós temos que colocar na língua inglesa, ok? O restante dos campos da minha ficha passa a ficar em português na minha língua vernácula, ok? Então, quando a obra ela entra no meu acervo e ela não está em português, eu não posso traduzir tudo para a língua vernácula, certo? Nós vamos ter que fazer exatamente como manda o nosso ACR2. Então, essas pontuações, esses campos específicos permanecem lá do jeito que é. Então, a segunda edição vai vir como aparece na língua inglesa, tá? Então, 2ND. Então, não vai ser do jeitinho que a gente coloca 2.ED, ok? A gente coloca do jeitinho que aparece lá na língua da obra. O restante já pode ficar em português. E a segunda é a nossa língua vernácula, que aí é show de bola. É só a gente preencher toda a nossa ficha do jeitinho que a gente já conhece e colocar tudo em português, uma vez que a obra está na língua da minha agência nacional, que é aqui do Brasil. Beleza? Em relação aos sinais e os acentos. O que são os acentos e o que são esses sinais diacríticos? Esses sinais nada mais são do que a trema, a cedilha, o acento circunflexo, o acento agudo, ok? Eles falam o seguinte: mesmo que a obra venha bonitinho e não tenha a grafia correta da língua portuguesa, nós devemos acentuar corretamente a obra. É a questão, muita gente entra com a questão do autor Antônio, por exemplo, que tem Antônio que não tem o acento circunflexo, assim como tem Antônio que tem um acento agudo, se ele for Antônio de origem portuguesa. Então, quando acontecer isso, o meu Antônio, lá da língua portuguesa, se ele vai estar todo no formato de português de Portugal, ele vai entrar naquela regra lá de obra de outra língua. Então, ele vai ter que ser respeitado o acento agudo. Mas se a minha obra é toda na minha língua vernácula e o Antônio não está acentuado, nós, na hora de fazer a nossa transcrição, devemos utilizar o nosso acento, porque ele manda todos a gente acentuar de acordo com a língua que está sendo empregada esse material, ok? E para a gente finalizar a nossa playlist de hoje, nós iremos trabalhar os tipos de título. Nós temos, na verdade, quais títulos? Título principal, o título uniforme, o equivalente, o associado e o coletivo. Então, a gente já vai trabalhar aqui os tipos de título. Então, nas próximas aulas, eu já não vou mais explicar isso. A gente já vai colocar o exemplo prático já, porque nós já vamos saber como é que se utiliza, ok? Então, vamos em cada um deles. Título principal.
é o mais comum, ok? É aquele que aparece na minha obra. Ele pode vir sozinho, como ele pode estar acompanhado de subtítulo. Nós vimos que o subtítulo, ele é super importante numa obra, porque a partir dele, ele pode esclarecer qual é o assunto verdadeiro da obra, uma vez que o título pode ser só Era uma Vez, 2 pontos, estudo sobre a biblioteconomia no Brasil. Então, o título por si só não me disse nada. Quem me esclareceu foi o subtítulo. Assim como ele vai me dizer qual é o formato da obra. Então, o título e o subtítulo são extremamente importantes. O título principal é aquele que aparece sozinho e é o mais comum na nossa obra. Corresponde a uma frase, corresponde a uma palavra e pode estar de forma clara o que é título e subtítulo ou não tão clara. Por que eu estou falando isso? Porque, a princípio, o título, ele vem em caixa alta, ele vem em negrito, o subtítulo já vem com uma letra menor, uma fonte menor, uma grafia diferente. Às vezes acontece isso, mas nós não podemos levar isso em consideração, porque como a forma que vai ser colocado essa informação na minha folha de rosto, ela pode enganar perfeitamente. Você acha que a grafia é diferente, é título e subtítulo. E quando você lê, é uma frase só. Portanto, é apenas título. Então, nós temos que ter cuidado com isso, ok? Vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho essa primeira obra. Então, eu tenho como título Auditoria Contábil, Teoria e Prática. A olho nu, eu já consigo identificar quem é o título e quem é o subtítulo. Percebam que o título vai ser Auditoria Contábil. E o Teoria e Prática já vai ser o meu subtítulo, que está mostrando como é que vai ser esse conteúdo. É tanto em nível teórico quanto em nível prático. Então, isso lá na minha área 1, eu já sei que eu vou ter título e subtítulo. Lá nas pontuações, eu já lembrei que o que separa título do subtítulo sempre são 2 pontos. Então, nesse caso, a nossa ficha, ela vai ficar exatamente desse jeito. A entrada principal, que eu não vou entrar agora, que não é assunto dessa aula. Então, entrada principal, está aqui o meu título, Auditoria Contábil. Percebam que eu coloquei contábil tudo em caixa baixa. Mesmo que lá na minha folha de rosto, aqui é a capa do livro, mas vamos dizer que a folha de rosto está toda em caixa alta. Eu só vou colocar em caixa alta tanto o título quanto o subtítulo, que esse obrigatoriamente tem que ser tudo em caixa baixa, se for nome próprio, ok? Se for nome comum, a gente fica normal. Só a primeira letra do início com a caixa alta e o resto tudo normal. Por isso aqui ficou Auditoria Contábil, 2 pontos, Teoria e Prática. Ok, meus amores? E aí a gente tem, se fosse continuar a ficha, barra, responsabilidade, ponto, espaço, travessão e assim sucessivamente. Tá? Nós temos esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos na parte de cima 2 nomes, mas aqui embaixo está dizendo organizadoras. Então, significa que a obra Protagonismo da Mulher na Biblioteconomia e Ciência da Informação, ela não tem autoria, ela tem organizadores. Organizador não é autor. Então, significa que essa ficha, ela vai ficar diferente em relação à ficha da lâmina anterior. Percebam que na lâmina anterior,
nós colocamos entrada principal. E deixa eu voltar rapidinho para a lâmina anterior, só para vocês olharem. Nós entramos pela entrada principal, o início, que é o primeiro parágrafo, que é a área 1, começou abaixo do terceiro espaço. E quando ele retornou, ele voltou para baixo do primeiro espaço. Então, eu tenho o Azinho abaixo da letra T e o E vai estar abaixo da letra E mesmo, ok? Porque a entrada principal, o primeiro parágrafo, ele é deste jeito. Inicia no terceiro espaço, quando não dá mais, quando retorna, volta para o primeiro espaço até terminar todo o primeiro parágrafo. Quando a nossa obra não tem autoria, ou seja, começa pelo título, percebam vocês que todo o primeiro parágrafo fica diferente em relação quando tem a entrada principal. Ele já vai iniciar diretamente pelo título e percebam que eu coloquei a continuação quando voltou. Ele voltou para baixo do terceiro espaço. Lembra que eu não falo terceira letra. Então, O, espaço, P. Então, por isso que a letra B de biblioteconomia está abaixo da letra P, que é terceiro espaço. Ok? E por que ele, quando sai, não volta para baixo do O? Porque quem segura a pessoa quando volta é a primeira letra da entrada principal. Como eu não tenho entrada principal, então todo o meu primeiro parágrafo vai ser todo abaixo do terceiro espaço. Entendido? Então, fizemos o nosso título, não tem subtítulo, então ficou só o protagonismo da mulher na biblioteconomia e ciência da informação. Olha a diferença, biblioteconomia é área, nome próprio, por isso ficou em B maiúsculo, assim como a ciência da informação. Mas o protagonismo e a mulher permaneceu em caixa baixa, porque não são nomes próprios. Ok? Tá? Então, faz o título, dá o espaço, barra, para a responsabilidade. Nesse caso, eu vou colocar a responsabilidade? Vou. Quem é a responsabilidade? As duas organizadoras. Só que eu tenho que obrigatoriamente colocar a palavra organizadora. Porque se eu não boto, eu vou estar dizendo para você que elas são autoras. E essa é uma informação equivocada. Aí, como é que eu vou colocar, então, essa parte? Eu posso colocar organização, fulana e beltrana. Eu posso colocar fulana e beltrana, abre parênteses, orgs, fecha, ok? Organização de fulana e beltrana. Todas as formas são corretas. Só vai estar errada se você não colocar a palavra organizadora lá no campo da responsabilidade, tá? Então, isso é o exemplo do nosso título principal. E o que é o título uniforme? O título uniforme é aquele título em que a obra ela não é conhecida pelo título verdadeiro. Então, eu tenho uma obra com título, mas ela é conhecida de uma outra forma. Isso é o nosso título uniforme. Por isso que eu coloquei assim. Quando a obra que não tem título ou aparece sobre mais de um título, tá? Então, vamos para o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos essa obra aqui, que se chama História do Mundo Árabe Medieval. Lembra que eu falei para vocês terem cuidado com a grafia? A olhômetro, eu vou pensar que medieval é o subtítulo, porque está abaixo do mundo árabe. Olha a diferença da grafia. Cor, tamanho totalmente diferenciado. Mas, quando a gente lê, a gente vê que é frase única.
História do Mundo Árabe Medieval. Portanto, essa obra não tem subtítulo. Entendido? Tá? Essa obra, ela foi intitulada História do Mundo Árabe, mas essa mesma obra, ela foi produzida com outro nome, que é mais conhecido, que é Mil e Uma Noites. Então, significa que nós vamos ter a entrada principal, porque nós temos um autor, nós temos o nome, que é o correto, que é o principal, é o que, se for legislação, é a minha lei. Se for a parte de Bíblia, é a parte mesmo escrito Bíblia, Antigo Testamento ou Novo Testamento, ok? Então, é o nome mesmo principalzão. Então, tá aqui, Mil e Uma Noites. E abaixo vai vir aquele nome, o outro nome que a obra é conhecida. Aí, Histórias do Mundo Árabe Medieval, responsabilidade e assim sucessivamente, ok? É muito usado também na parte da legislação. Então, está aqui o exemplo que eu coloquei. Tem essa obra, que é a Lei Maria da Penha, 2 pontos, uma análise criminológico-crítica. A Lei Maria da Penha, ela é conhecida, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Mas, na verdade, ela é uma lei que tem um número. Então, para a Constituição, eu vou olhar pela legislação, eu vou entrar pela lei, né? Então, como é que ficaria? Minha entrada principal, porque eu estou vendo aqui que tem uma autora. O meu título uniforme, Lei número 11.340, então 11.340/2006, que é esse que é o nome verdadeiro desta lei. E como é que esta lei, nessa obra, está sendo definida? Lei Maria da Penha, uma análise criminológico-crítica, responsabilidade. Entenderam? Então, isso é o nosso título uniforme, tá? E ele sempre vem entre a entrada principal e o primeiro parágrafo. E, obrigatoriamente, entre colchetes, tá bom? Qual é o nosso terceiro tipo de título? É o equivalente. O nome está dizendo equivalente, igual. Então, são títulos em outros idiomas. Então, tem obra que é só traduzida para o Brasil, então é traduzida para a nossa língua vernácula, o português. E toda vez que você traduz uma obra, pode ver, lá na folha de rosto vai ter o nome do tradutor e no verso da tua folha de rosto, lá na partezinha inicial, vai estar dizendo o título original da obra tal. E vem o nome em inglês, em espanhol, em japonês, em alemão, na língua que era a obra original. E o exemplo que eu trouxe é justamente esse que eu estou trazendo para vocês. É esse aqui, tá? Então, nós vimos que na capa é estudo de caso, planejamentos e métodos. O Robert é quem fez, propriamente dito, esta obra, só que ele fez essa obra na língua inglesa. Então, lá no início da nossa folha, lá no verso da nossa folha de rosto, na parte de cima, está lá escrito, obra originalmente publicada sob o título, e aparece lá o título e o subtítulo em inglês. E aqui na nossa folha de rosto, ele aparece, se você olhar bem claramente, aqui vai aparecer, ó, tradução Daniel Grazi. Então, toda vez que você tem uma obra e lá na tua folha de rosto aparece tradução, você já sabe que eu vou entrar como título equivalente. Então, título equivalente são 2 títulos. Eu tenho um em português
e tenho um em inglês. Como é o Robert, que é o dono do livro, então eu já vou entrar pelo inglês ou eu vou entrar pelo português? O ACR2, ele fala que toda vez que for título equivalente, o primeiro título é da tua língua vernácula. Portanto, como é que vai entrar no meu caso aqui? Vai entrar primeiro em português e depois que eu vou colocar em inglês. E se a obra tivesse inglês e espanhol? Eu ia colocar estudo de caso, 2 pontos, planejamento e métodos, espaço igual, o título e o subtítulo em inglês, espaço igual, o título e o subtítulo em espanhol. Ok? Tá? E isso vai aparecer justamente desse jeito, porque é um título equivalente. E antecipando a nossa vida. Esse, quando for lá para o desdobramento, significa que eu vou ter que ter uma entrada para o meu título em português, uma entrada para o meu título em inglês, uma entrada para o meu título em espanhol. Então, o título equivalente, ele vai aparecer tanto no primeiro parágrafo, separado por igual, já que eles são equivalentes, e lá na nossa pista que depois a gente apresenta como é que vai aparecer. Ok? O que é título associado? Ele também é chamado como título alternativo. Lembra na língua portuguesa a conjunção alternativa? Ou, ora, quer, seja. Então, o título associado é justamente isso. A obra, ela apresenta títulos complementares e sempre tem a conjunção alternativa ou, tá? Então, ela é fácil de ser identificada por conta disso. Então, tá aqui o nosso exemplo. Na nossa capa, eu só tenho relações perigosas. Tradução nossa. Então, tu já sabe que aqui eu vou ter título associado e ainda título equivalente, porque tem tradução. Então, se tu for fazer completo o processo técnico, nós vamos ter o título associado em português, espaço igual o título associado em inglês, porque ele tem tradução. Então, ele já vai entrar com os 2 tipos de título. Isso pode acontecer? Pode. Quando acontecer, eu tenho que optar por um? Não, eu tenho que fazer os 2, ok? Nesse caso, eu vou olhar só para o título associado. Então, na nossa capa, apesar de ter só as relações perigosas, olha como está na folha de rosto. Relações perigosas ou cartas recolhidas no meio social e publicações para ensinamento de outros. Então, como tem esse ou, significa que nós temos um título que nós chamamos de alternativo ou associado. Assim como o título equivalente, os 2 títulos têm que aparecer, o título associado também, os 2 títulos têm que aparecer. A diferença é que não vai ser igual o sinal de igual. Nós iremos usar a própria conjunção ou entre vírgulas. Então, como ficaria? Vai ficar assim. A minha entrada principal, porque tem autor, aí vem as relações perigosas, vírgula, ou, vírgula, cartas recolhidas no meio. Por que, Guilhermina, tu colocou cartas em caixa alta? Porque eu tenho 2 títulos. Entenderam? Então, como eu tenho o ou, eu estou dizendo que eu tenho antes dele título 1 e após ele o título 2. Então, como é início de título,
as duas letrinhas em caixa alta. Então, o A, duas relações, e o C de cartas em caixa alta, ok? Então, título associado, em vez de ser sinal de igual, eu sempre vou colocar vírgula ou vírgula. Ele é fácil, por quê? Porque na própria obra ela vai apresentar a conjunção alternativa ou. Aí você já sabe que ele vai ser um título associado ou título alternativo. Assim como no título equivalente, no associado, eu também vou ter que ter uma entrada para as relações e uma entrada para o cartas recolhidas, ok? E isso a gente também vai trabalhar mais tarde. E o nosso último tipo de título é o título coletivo. O que é o título coletivo? Olha, o nome está dizendo, coletivo, conjunto de pessoas. Então, eu tenho numa única obra, vamos fingir que é esta, então, nesta única obra, que tem o nome Estudo de Caso, vamos dizer que dentro dela nós temos duas histórias diferentes, ok? Então, eu tenho num único suporte, numa única fonte, eu tenho obras diferentes. Então, e cada obra, quando a gente olha no sumário, vai ter o seu título. E na capa, eu tenho um títulozão, que é o título coletivo. Então, quando acontecer isso, eu vou entrar pelo títulozão, que é o título coletivo. Só que lá na minha pista eu vou colocar os títulos de cada obra que está aqui dentro. Vamos lá para o nosso exemplo para facilitar a vida de vocês. Nós temos essa obra, a imagem não está muito legal, mas foi o único que eu consegui, a melhorzinha, não é? Nós temos um título coletivo chamado Três Contos. E esses contos, um é a alma, não sei o quê. Vamos colocar aqui, gente, que eu não consigo. Tá aqui. Então, nós temos o título grandão, Três Contos. Então, esse é o título coletivo. É ele que vai aparecer na área 1 da minha fichinha. Beleza? Tá? Lá na minha pista, lá embaixo, nós vamos colocar, como eu entrei na entrada principal, na minha pista, no número 1, em arábico, em romano, vai, nesse caso, ser o meu título. O número 2 já vai ser o meu título, o meu primeira lenda, o meu primeiro conto, que se chama Uma Alma Simples. Agora deu para ler, então agora tá legal. Só que eu não posso colocar só Uma Alma Simples, porque se eu coloco Uma Alma Simples, eu vou entender que isso é assunto. Então, por isso que eu tenho que escrever a palavra título, 2 pontos, Uma Alma Simples. É igual ao equivalente. Título, 2 pontos, o título em inglês. Título, 2 pontos, o título em espanhol. Eu tenho que colocar a palavra título, que é porque quando a gente for fazer o desdobramento, eu vou saber que essa parte vai para o catálogo de título, ok? Tá? Aí nós temos o segundo conto, título, 2 pontos, Lenda de São Julián Hospedaleiro. Não sei se é assim que pronuncia. Próximo, título, 2 pontos, Herodíade. Agora, lembra que nós tínhamos tradução? Então, significa que aqui eu ia colocar os 3 contos, Uma Alma Simples, número 3, título, Uma Alma Simples em inglês. Número 4, título, Lenda de São Julián. 5, título, Lenda de São Julián em inglês. 6, título, Herodíade. Próximo, título, Herodíade em inglês. Porque nós temos tanto título coletivo
quanto título equivalente. Por isso que fica deste tamanho. Por isso que quando o teu catálogo é automatizado, a gente só faz isso uma única vez. A gente joga na planilha, lança na nossa base, no nosso sistema e já vai estar lá. E quando o nosso usuário digita em algum campo, já vem tudo. Mas quando a minha biblioteca ainda é catálogo manual, onde nós no catálogo externo, que é de autor, título e de assunto, nós temos que fazer o desdobramento de cada ficha. É muito trabalhoso esse processo de desdobramento, ok? Mas se você quiser também lembrar como é que funciona a questão dos catálogos, se você ainda não sabe, vá na nossa playlist de catálogo, que lá nós temos a aula 1, que são os catálogos externos, e a aula 2, que são os catálogos internos. Ok, meus amores? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Se você gostou, não esquece o teu like. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, divulgar com os teus colegas, uma vez que isso é importante para ti, é importante para eles também, ok? E aí, nós te esperamos na nossa próxima terça-feira, onde nós iremos ter mais assunto na área da catalogação. Fiquem com Deus. Até lá!